Louvado seja o Senhor, igreja. Bom dia. Vamos iniciar nosso culto cantando este hino. Amém? Quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. Revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz serás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver remido ao culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém? Pastor. Perdão. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, por esse culto que nós aqui estamos para realizar no Teu santo e bendito nome. Obrigado por essas portas que permanecem abertas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus manso, um Deus que age em nosso favor. Cuida, Pai, da Tua igreja. Ó Pai, que a Tua igreja, Pai, possa realmente estar crescendo em Ti, cada vez mais em sabedoria, em espiritualidade. Ó Pai, firme e forte na rocha que é Cristo. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, eu passo a palavra ao Ministério de Louvor. Amém. Convido a igreja que venha conosco adorar, aqueles que puderem continuar em pé, para a gente louvar ao nosso Deus e exaltá-lo nessa manhã. Amém? Amém. Nós te exaltamos, Senhor, nessa manhã e peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Através da tua palavra, através do louvor, se faz presente, Jesus, neste lugar. Amém. Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, porque o Senhor, Ele está aqui, né? E Ele quer falar com você e quer falar comigo. Amém? Vamos louvar. Fala comigo na tua palavra. Mostra em sonhos, se preciso for. Se preciso for. Se preciso for. Amém. Louvado seja Deus. Fala conosco, Senhor, e eu quero falar para você que Deus, Ele não desiste de você, né? Deus não desiste de nós, né?
Por mais que nós falhamos, por mais que sejamos falhos, o Senhor Jesus, Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber, para nos ouvir, para nos perdoar. O Senhor, Ele conhece o seu interior, Ele sabe tudo o que você tem, o que você passa, o que você foi, mas não importa. O Senhor, Ele sempre vai estar perto de você e de mim, sempre estará do nosso lado. Amém? Louvado seja Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor está conosco sempre, Pai. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Amém. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nessa manhã e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor Deus. Muitas vezes, ó Pai querido, nós que nos afastamos do Senhor, Pai querido, mas o Senhor, Pai querido, sempre está de braços abertos para nos receber, Pai querido. O Senhor nunca, Pai, nunca vai nos deixar, Pai amado. O Senhor não desiste de nós. Por mais que sejamos falhos, ó Pai querido, por mais que não sejamos merecedores, ó Pai querido, por mais que muitas vezes somos desobedientes, ó Pai, rebeldes, mas o Senhor ainda assim não desiste de nós, Senhor Deus. Ainda assim o Senhor está de braços estendidos para nos receber, para nos perdoar, para nos ouvir, Pai querido. Pai amado, eu peço, continua, Senhor Deus, fortalecendo, Senhor Jesus, a nossa fé. Não deixe que venhamos a desistir, Senhor Deus, em meio às lutas,
as tribulações, as dificuldades, Senhor Deus. Eu peço, Pai querido, continue, Pai querido, conosco, Pai amado. Continue, Senhor Deus, nos sustentando cada vez mais, Senhor Jesus. Pai amado, continua falando, Senhor, aos nossos corações, Senhor Deus. Se faz presente neste lugar, nessa manhã, Pai querido. Que o Senhor venha continuar, Pai, falando conosco, Pai querido. Eu peço, Pai, fala com o teu povo. Fala com a tua igreja, Senhor Deus, que está presente aqui. Fala com a tua igreja que está em casa, Senhor Deus. Onde estiver chegando este vídeo, Senhor. Que o Senhor venha falar profundamente, Senhor Jesus. Que a tua palavra, Pai querido, chegue em cada coração. Se tem alguém desanimado, alguém que está pensando em desistir, alguém que está pensando até tirar sua própria vida, Pai, tem misericórdia, Senhor. Que essa pessoa saiba que o Senhor não desiste dela, Senhor Deus. Que o Senhor está de braços abertos, ó Pai, para recebê-la. Que não importa o que ela for, não importa o que ela fez no passado, Pai querido, porque o Senhor, Pai, já pagou o preço na cruz, Senhor Deus. E todos os nossos pecados estão perdoados, ó Pai querido. Porque somos salvos pela graça, ó Pai querido. E eu sei, Pai, que se nos colocarmos diante do Senhor, nos arrependermos, o Senhor está de braços abertos, ó Pai, para perdoar, Pai querido, para restaurar, para transformar vidas, Senhor Deus. Pai querido, continua conosco, Pai amado. Fala conosco, Pai. É em teu nome que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar? Vamos dar sequência ao nosso culto. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Estamos estudando, todos sabem, né? Estamos estudando sobre os frutos do Espírito. Já estudamos vários deles, né? Como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e bondade, né? Estudamos juntos. Fidelidade, que vimos na semana passada. E vamos estudar hoje sobre mansidão. Mansidão. O que viria a ser isto? Né? Mansidão. Vamos ler em primeiro lugar todos juntos? Não, hoje nós estamos com uma dificuldade com o nosso data show aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler juntos? Gálatas 5, 22 e 23. Abra lá. Obrigado, irmã, pela água, viu? Gálatas 5, 22 e 23. Você em casa pode também abrir, né, estar acompanhando aí na sua Bíblia. Você que está acompanhando conosco a nossa transmissão, seja da nossa igreja, seja de uma outra igreja, ou talvez você ainda não frequenta nenhuma igreja, é um prazer tê-lo conosco, tá? Prazer realmente poder entrar no seu lar e compartilhar a palavra de Deus. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Então hoje vamos falar sobre mansidão. Oremos ao Senhor. Ó Deus, graças te damos por esse momento, pela tua igreja aqui reunida. Que a tua palavra, ó Deus, possa falar aos nossos corações, como nós cantamos. Esse cântico último que nós cantamos, né? Fala conosco, né? Fala comigo em tua palavra. Fala comigo através do louvor. Eu sei que Deus tem falado conosco já nesse culto. E através da comunhão, através da oração. E que o Senhor possa falar através da sua palavra agora que será lida e explicada. Cuida de nós, ó Pai. E que teu Espírito Santo trabalhe no nosso ser grandemente. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Somos falhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, como eu falei,
queria ler um outro texto. Lá no capítulo 4, Mateus 5, versículo 5, que é um versículo muito conhecido de todo mundo, que é o versículo das bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte, onde Jesus nos ensinou grandes coisas ali. Grandes coisas. E ele fala no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tudo indica que ele também falou essa passagem, falou esse texto, baseado no Salmo 37, versículo 11. Está inteiramente ligado. Vamos ver depois lá, o Salmo 37, versículo 11. Tá? Então, se nós perguntarmos, né, talvez você pergunte, o que seria mansidão? Algumas versões traduzem mansidão como humildade. Você vai ver algumas traduções que eles usam a palavra humildade no lugar de mansidão. Eu creio que estão inteiramente ligados, não quer dizer que seja a mesma coisa, mas estão inteiramente ligados, né? Tanto é que o versículo 3 desse capítulo de Mateus, capítulo 5, Jesus falou o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ou seja, é importante, né, sermos mansos, sermos humildes, né, para que possamos assim nos prepararmos para estarmos com o Senhor. Tem a ver com a nossa preparação, que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus na eternidade. Mas o que significa mansidão? No dicionário português, né, nos dicionários em geral, vai falar o seguinte: condição, qualidade ou condição do que é manso. Então, ou seja, mansidão é uma qualidade, é um fruto. Está em sintonia com o que a Bíblia diz, que a mansidão é um fruto. É um fruto com qualidade. O que Paulo, quando escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, o objetivo dele é que nós possamos produzir frutos, e frutos que tenham qualidade. Aí eu volto lá naquela história do agricultor. Ele planta uma lavoura de frutas, ou você lá na sua casa planta uma árvore frutífera, um pé de goiaba, um pé de jabuticaba, um pé de laranja, um pé de banana, seja qual for a árvore que você plantou lá no seu quintal. Qual é o seu objetivo? Que aquela árvore produza muitos frutos e que aquela árvore produza um fruto de qualidade. Qualidade. Que aquela fruta, ao saborear aquela fruta, ela seja doce, agradável ao paladar. Aí você cuida dela, você rega, você coloca adubo, suplementos ali necessários, uma terra de boa qualidade, não é verdade? Poda quando chega a época da poda, né? Planta num lugar onde ela pegue sol, onde ela tenha, né, espaço para crescer. E assim somos nós. A vontade de Deus conosco é esta: possamos produzir frutos com qualidade. E a mansidão é uma qualidade do cristão. Essencial. Saiba disso. Nós não podemos ser, ao contrário, explosivos, né, irados. Nós temos que procurar ser manso, né? Brandura de gênio. Aquele gênio, não aquele gênio forte, mas aquele gênio brando. Aquele gênio que sabe contar até 3 no momento de ira, que não se explode facilmente, né? Que não retribui da mesma maneira. Ou índole de brandura na maneira de expressar-se. Tem pessoas que se gabam de ser assim, uma pessoa explosiva, do jeito que vier vai receber. Tem gente que fala assim, né? Tem gente que se gaba. Se me atacar, eu vou atacar também. Não tem gente que pensa assim?
né? Doçura, meiguice, suavidade. Ou seja, ser manso é alguém que é doce, alguém que é meigo, alguém que é suave, não é alguém que é amargo. Estão entendendo? Não é alguém amargo na vida, que tem amargura no seu coração. Tá? Então é alguém que é manso, que sabe, que calcula a maneira como vai reagir. E a Bíblia tem muitos exemplos bons nesse sentido e exemplos maus. Muitos exemplos, aí vamos ver um exemplo aí que a Bíblia assim nos mostra. E eu estava lendo sobre alguns comentaristas da Bíblia, né, olhando a raiz da palavra grega para a mansidão, que dá uma ideia, né, de uma posição intermediária. Interessante que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, correto? E muitas coisas da cultura grega, não as coisas ruins, porque a cultura grega tinha uma idolatria terrível, né? A cultura grega tinha uma mitologia que as pessoas acreditavam em homens que tinham cabeça de animal, corpo de gente, acreditavam nas fábulas. Os gregos tinham essas coisas, né? Essas vãs filosofias. Mas havia muitas coisas boas também. E interessante que Aristóteles, que foi um grande filósofo grego, vamos voltar lá antes de Cristo, né? Ele viveu, ele definiu essa palavra mansidão como uma posição intermediária entre dois extremos, entre irar-se ou nunca irar-se. Irar é pecado? Não, a gente vai ver isso depois. Não é pecado irar, a Bíblia diz. Vamos ver alguns textos sobre isso. Estamos sujeitos a irar-se? Estamos. Né? Passamos por situações que muitas vezes nos tiram do sério, não tira? Você vem para a igreja, você sai de manhã, logo de manhã para ir para a igreja, chega lá, um exemplo, alguém para o carro bem em frente à tua casa. Ou você tem que ir para o trabalho de manhã, está com o horário apertado e tudo mais, alguém parou o carro bem em frente à sua casa. É o momento de ficar, você fica nervoso, você fica irado. Você não pode sair xingando a pessoa. De repente a pessoa parou, talvez a pessoa confundiu, achou que ali era um parque de diversão, né, sei lá, achou que ali era um lugar qualquer, parou o carro ali. Ou a pessoa se enganou, não sei, por uma emergência parou o carro ali, não sei. Você tem que procurar saber o motivo, né? Isso mexe conosco, mas é nessa hora que a mansidão tem que entrar em ação. Em ação. Então seria uma posição intermediária entre dois extremos. Irar-se, ou uma pessoa que não se ira com nada. Talvez tenha gente assim. Né? Mas olhando bem a fundo mesmo, o conceito bíblico de mansidão, baseado nos textos originais, seria o quê? O resultado da decisão do servo do Senhor em controlar suas reações em submissão a Deus. Mansidão é o resultado de uma decisão do servo do Senhor, seja ele homem ou mulher, jovem, criança, o que for, em controlar suas reações em submissão a Deus. Ou seja, quanto mais você se submete a Deus, mais você realmente busca o Senhor, mais você consegue controlar esse lado seu explosivo, você consegue controlar as suas reações. Olha que interessante. Como é que eu consigo, pastor, controlar as minhas reações? Sendo submisso a Deus. Buscando ao Senhor. Buscando a direção que vem de Deus. Um equilíbrio que deriva da confiança em Deus. Então, mansidão, né, é um fruto, um equilíbrio que nasce de uma confiança em Deus. Uma confiança em Deus. Vamos ver sobre isso. Tá? Ou seja, é pecado irar-se? Com certeza não. Eu vou ler alguns textos para vocês. Mateus 5, 22. Abra lá sua Bíblia. Jesus disse: Eu, porém, vos digo,
que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha como é que Jesus trata essa questão. Ele fala o seguinte, Jesus Cristo fala o seguinte: é pecado irar-se? Não. É pecado irar-se sem motivo. Pessoa que vive irado, né, acorda já irado. Tem gente assim. Já acorda raivoso. Naturalmente ele é irado. Jesus Cristo aqui diz: aquele que irar-se sem motivo. Mas não quer dizer que você teve motivo, que você pode explodir, que você pode falar o que você quiser, que você pode fazer o que você bem quiser. Não. Aqui diz: estará sujeito a julgamento. E aquele que chamar o quê? De tolo. Olha como é que é sério, meus irmãos, nós usarmos as nossas palavras. Né? Muitas vezes isso acontece comigo, pode acontecer com você. Com todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Ou passamos por situação assim. Que nós usamos a palavra como se isso não fosse algo banal. Mas perante Deus é algo muito sério. Aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno eterno. Há uma punição para ele. Deus há de cobrar aqui de cada um de nós o que nós falamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós controlamos as nossas emoções. Deus há de cobrar. Tenho certeza disso. Talvez você passe uma situação no trabalho, ou talvez no seu convívio, uma situação que você tem sido sofrendo com essa situação, com alguém. Saiba que Deus está de olho. E Deus sabe e conhece todas as coisas. Então, irar-se não é pecado. Estamos sujeitos, sim. Não podemos deixar que a ira domine nosso ser. Vamos ver lá Efésios, capítulo 4. Abra lá. Vamos ver o que Paulo nos diz. Versículo 26, abra lá. Em diante. Efésios 4, 26. Vamos ler alguns versículos aí, tá? Diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, a Bíblia mostra que estamos sujeitos à ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É o que nós talvez menos fazemos, né? Talvez ficamos irados com alguém, temos uma desavença com alguém, passa dias, passa tempos, passa até anos, e não acertamos essa situação. Mesmo se alguém machucou você, eu aprendi com um pastor, que foi meu pastor na adolescência, ele falava o seguinte: se alguém te magoou, não espere ela vir pedir perdão, vai você pedir perdão a ela. Por mais que você esteja certo. É aquela situação da pessoa pisar no teu pé e você ainda pedir desculpa. Parece que você é um idiota, parece que você é um fraco, parece que você é um tolo. Não. Você está procurando agir como Cristo agiu. O que ele ensinou baseado no Sermão do Monte? Todo Sermão do Monte tem lições preciosas. Que ele falou: se alguém te bater na sua face, você dê outro burro? É isso que ele falou? Dê a outra face. Se alguém lhe roubou a túnica, a capa dele também é a túnica, ou vice-versa, né? Ensinamentos preciosos que a Bíblia assim nos ensina. Depois ele fala no versículo 27, Paulo fala: não deis lugar ao diabo, porque, meus irmãos, o diabo usa isto. O diabo, ele usa situações como estas para destruir relacionamentos, para destruir famílias, para que você possa falhar no seu testemunho como cristãos, para você realmente talvez perder amizades. Esse é o propósito do diabo, para que você peque contra Deus. Nós vemos, meus irmãos, o próprio Deus, se você ler, por exemplo,
o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, eu estou lendo o livro de Ezequiel, é um livro onde mostra um Deus irado com o povo. Um Deus santo, um Deus reto, um Deus que escolheu a nação de Israel, um Deus que amou e ama a nação de Israel. E a nação, o que a nação fez? Começou a adorar a outros deuses. Começou a queimar incenso a Baal. Nós vemos um Deus irado com aquele povo, mas um Deus justo. Um Deus misericordioso com aqueles que estavam sendo fiéis, que se arrependeram, que jogaram fora os postes ídolos. Mas um Deus justo, realmente irado com aqueles que estavam nem aí para com ele, servindo a deuses que eram meramente ídolos. Ídolos. Né? Então, seja, há momentos que nós passamos em que a ira, né, vai bater em nossa porta. Mas nós temos que, acima de tudo, nos controlarmos cada vez mais no Senhor. E buscar, né, acima de tudo, este fruto fundamental, que é a mansidão, né, que gera em nós um equilíbrio, que gera em nós um controle, né, que realmente branda o nosso espírito, para que possamos assim viver uma vida feliz, uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. E Jesus, em Mateus capítulo 5, né, ele fala aqui para que possamos ser mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então ele fala da importância da mansidão. Né? Tanto é que nesse capítulo, que está inteiramente ligado com o que Paulo fala dos frutos do Espírito, né, no Sermão do Monte, ele fala sobre humildade, ele fala sobre alegria, sobre mansidão, ele fala sobre ser justo, ele fala sobre misericórdia, né, ele fala sobre ter um coração puro, coração limpo diante de Deus, sobre paz, né, sobre realmente aqueles que é fiel, sobre fidelidade, por mais que você seja perseguido, né, que você seja feliz, né, seja feliz diante de Deus, assim por diante. Ou seja, ele fala depois sobre testemunho, que a vossa luz brilhe diante dos homens, né? Ou seja, ele ensina grandes coisas fundamentais. Então vamos ver um pouco sobre mansidão, né? Mansidão é uma ordem dada por Deus para que possamos aprender, né? Mateus 11, 29. Vamos ler esse texto? Mateus 11, vamos ler alguns textos que falam da importância da mansidão. Tá? Mateus 11, 29. Diz assim. Vamos ler o 28 e 29, tá? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, um fator importante nesse texto, não somente que Cristo nos ajuda no nosso caminhar, no nosso viver, não somente nos ajuda, né, quando estamos sobrecarregados. Quem de nós muitas vezes não passamos por momentos assim, né, de muita preocupação, da qual nós achamos que não vamos conseguir ir avante, porque a carga está pesada, né, como se estivéssemos aí com um caminhão carregado, lotado de areia pesada, né, irmão Raimundo? O Raimundo sabe muito bem que é isso, caminhão lotado, que talvez vão ter que subir um morro, né, ou subir aquele morro íngreme, que você acha que não vai dar para subir, né, porque não vai ter força, não vai ter motor. Jesus Cristo fala, vinde após mim, né, vinde a mim, né, que eu vou ajudar você a levar esse fardo. Mas ele fala aqui nesse texto, né, aprendei de mim. Aprendei de mim.
porque sou manso e humilde de coração. Então, o maior exemplo que nós temos na Bíblia de uma pessoa mansa, de mansidão, é o Senhor Jesus. Ele passou por situações tão difíceis, da qual os homens tentaram tirar ele do sério, fazer com que ele pecasse. É claro que teve um momento que ele ficou, irado e falou com dureza. Mas quantas vezes os fariseus tentaram colocar em uma contradição? E vemos ele com mansidão respondendo cada uma das perguntas. Com mansidão acolhendo aquelas pessoas. Sendo manso até mesmo com seus discípulos, que muitas vezes não agiam, algumas vezes não agiam como ele queria. Lembra quando as crianças chegaram ali para Jesus, trouxeram as crianças, e eles tentavam impedir? Jesus pode ter ficado bravo com aqueles homens, triste com aqueles homens ali, mas com mansidão que ele falou: deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus é o maior exemplo que nós temos, porque ele não pecou, jamais pecou, e é o maior exemplo que nós temos de humildade, de mansidão. Jesus tinha todos esses frutos que Paulo aqui cita. Jesus, quando prega esse Sermão do Monte, ele viveu integralmente, 100% esse sermão. E olha que já surgiram vários pregadores que já pregaram, escreveram livros sobre esse Sermão do Monte. E Jesus foi o único de todos os pregadores que viveu 100% este sermão, aquilo que ele pregava. Então ele nos ensina a aprendermos com ele sobre mansidão. Jesus ensina o caminho aos mansos. Salmo 25, versículo 9. Vamos ver lá? Esse texto? Salmo 25, versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ou seja, o Senhor é aquele que nos ensina. E nós devemos, assim, como nós vimos já, aprendemos com Ele. Os mansos irão deleitar-se e herdarão a terra. Vamos ver lá Salmo 37? Mateus 5, versículo 5, o texto que nós lemos, está muito ligado com o Salmo 37, versículo 11. Vamos ver esse Salmo? Eu gosto muito desse Salmo. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Creio eu que Jesus, quando cita esse Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, ele também está citando esse texto de Salmo 37, porque ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Jesus, em várias passagens do Novo Testamento, ele cita o Antigo Testamento, porque ele conhecia com profundidade cada passagem das Escrituras, porque ele é o autor da palavra, ele é a palavra de Deus, ele é o Logos de Deus. E esse Salmo 37, se você ler ele desde o início, nos ensina a ser mansos, a não ficar irado frente às dificuldades, a não perdermos a cabeça, perdermos o controle, entrarmos em desespero frente às lutas e batalhas que nós temos, frente aos momentos mais difíceis que nós assim enfrentamos. Quando estamos passando por uma provação, por uma luta, seja lá qual for, seja um problema de saúde, seja talvez um problema no emprego, seja talvez uma falta de emprego, seja um problema financeiro, talvez você esteja passando, seja um problema com o filho, seja um problema qual for, de qual natureza for. Esse Salmo 37 nos ensina a sermos mansos, a agirmos com mansidão, aguardando o agir do Senhor. Tanto é que esse Salmo, se você ler esse Salmo, o que ele diz? Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais
Ele fará. É difícil isso? Só com mansidão que você consegue. Só com mansidão. Você tem lá as suas dificuldades, você tem um alvo pela frente, uma batalha pela frente, você talvez não vê saída, e o texto diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Independente do que for, entrega ao Senhor. Né? Depois ele fala, no versículo 7, descansa no Senhor, espera nele. É descansar nas mãos de Deus. É deitar nas mãos do Senhor. Repousar nas mãos do Senhor. Isso é possível? Sim, com mansidão. Sem ela nós não conseguimos. Você vai ficar irado, você vai querer tomar uma atitude, e muitas vezes você vai tomar atitude, né, desesperada. Há quem diga que você não deve tomar decisões estando com o seu lado emocional abalado. Se você está com o seu lado emocional abalado, você tem que tomar uma decisão. Espere, ore, clame ao Senhor, peça que Ele possa acalmar o seu espírito, que Ele possa refrigerar a sua alma, que Ele possa trazer paz ao seu coração, para depois disso você sim pensar, aí você vai poder pensar, raciocinar e tomar a decisão certa. Toda decisão tomada com o lado emocional abalado leva a consequências gravíssimas. Nós vamos ver uma atitude dessa que a Bíblia assim nos ensina. E vamos ver nesse ponto 4. Deus tem poder para transformar uma pessoa impulsiva em uma pessoa mansa. Vocês lembram de alguém assim na Bíblia? Teve vários. Né? Teve vários. Pedro foi um deles, né? Teve vários, né? Mas há uma pessoa lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, vamos ver lá Êxodo, capítulo 2, versículo 12, depois Números 12, 3. Teve alguém que era uma pessoa impulsiva, que tinha que aprender muito sobre mansidão. Vamos ver lá? Lá no comecinho do livro de Êxodo, capítulo 2, e essa pessoa era Moisés. Moisés foi uma pessoa, né, que aprendeu, né, a ser manso. O que diz lá o texto? Né? Vamos ler o versículo 12? Vamos ler o versículo 11 e 12 para nós entendermos melhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha só o que Moisés fez, hein? Né? Moisés, todos sabem que sua mãe colocou ele num cestinho, né? Colocou ele no rio, foi parar lá na casa de Faraó. Deus tinha um propósito com aquilo, claro. Isso mostra a soberania de Deus. E ele é criado, né? Lá na casa de Faraó. Porque, meus irmãos, ele seria e foi escolhido por Deus para ser o grande líder. E Moisés, né, se nós olharmos bem, biblicamente, para o povo de Israel, era o líder principal. Foi aquele que tirou o povo do Egito. Foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros, né? E para o povo judeu até hoje, seriam os principais, que é a lei de Deus, ou a Torá, como assim eles falam. Então, ou seja, Moisés, claro que outros líderes foram importantes também para o povo de Israel, como o rei Davi, Salomão e tudo mais, mas Moisés era um líder de destaque. Então Deus tinha um propósito,
Deus permite que ele seja criado entre os egípcios, mas era um homem que tinha que ser trabalhado. E Deus trabalha, né? Deus lapida o servo de Deus. Cada um de nós temos que ser lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém aqui está pronto, preparado para ser um líder totalmente, integralmente. A cada dia, inclusive eu como pastor, vou sendo lapidado pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Né? Ele vai tirando as arestas, né? Vai realmente nos esculpindo para que possamos ser fiéis a Deus, para que possamos crescer em santificação ao Senhor e possamos realizar um trabalho eficiente. E Moisés, bem no início, aqui diz que ele já sendo homem, ele começa a andar por ali, vendo o seu povo Israel. Eu creio eu que ele já sabia, né, que ele era da nação de Israel, israelita. Ele vê o seu povo sofrendo e vê um egípcio espancando um do seu povo. Ele vai ali, né, eu creio eu que ele tinha agilidade, né, ele pega aquele egípcio, ele olha para um lado, olha para o outro. O segredo do homem, né, é algo banal, porque alguém pode descobrir, depois descobrir. Ele vai, mata o egípcio, que estava oprimindo o povo de Israel, esconde ele, o seu corpo. Ele matou e ocultou aquele cadáver, né? Cometeu um crime, que não estava nos planos de Deus. Deus não aprovou aquilo. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Ao contrário, como eu falo para os irmãos, de outros livros que se apresentam ser sagrados, que tentam competir com a Bíblia, outros livros por aí, que várias religiões têm por aí, a Bíblia, ela é santa, ela é pura, e ela não omitiu o erro, a falha dos seus grandes líderes. Não reprovou eles, mas ela deixou registrado, Deus deixou registrado, para que possamos aprender com essas situações. Para que possamos ser pessoas mansas, né? Não ser como esses homens agiram, mas agir de maneira diferente. Né? Então ele matou aquele homem. Né? Depois no versículo 13, o que diz? Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas a teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Depois Faraó, no versículo 15, Faraó quis matar, procurou Moisés, né, para o matar, pelo que ele tinha feito. Né? Ou seja, um homem impossível. Mas lá em Números capítulo 12, versículo 3, vamos ver esse texto? Ainda no Antigo Testamento. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face, sobre a terra. Né? Deus foi trabalhando o coração de Moisés. Deus foi trabalhando na vida de Moisés. E fazendo dele um grande homem de Deus, que nós, como povo de Deus, tanto judeus quanto cristãos, o reconhecem como um grande homem de Deus. Um homem que andou com Deus. Um homem de coragem e dedicação. Teve um momento de ira? Teve. Teve um momento que ele errou depois disso? Teve. Quantos é que lembram quando ele sobe para falar com Deus no monte? E lá no monte Deus fala, desce Moisés, porque o povo está adorando a outros deuses. Lembram disso? Ele com aquelas tábuas, né, que recebeu do Senhor, com os mandamentos, o que ele faz? Ele quebra aquelas tábuas. Era necessário aquilo? Não. Aquilo vinha do Senhor. Ele tinha que fazer valer aqueles princípios para as pessoas ali. Teve momentos, né, quando ele feriu aquela rocha para sair água, que não era necessário, e assim outros. Mas um homem que Deus trabalhou no seu coração
e que cresceu em mansidão, né? Necessitamos de mansidão para servirmos ao Senhor. 2 Timóteo 2:25. Vamos ver esse texto? Lá no Novo Testamento, Paulo dizendo para Timóteo, vamos ler o versículo, para nós entendermos um pouco mais, versículo 22 até o versículo 25, que diz o seguinte: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Olha, questões insensatas e questões absurdas. Paulo aconselhando um líder da igreja. Timóteo foi um pastor da igreja. Timóteo, olha, não entre nessas questões que não levam a nada. Questões absurdas, que só produzem contendas. Né? Muitas vezes o líder acaba se envolvendo nessas questões que não vão levar a lugar nenhum. Não vão levar a lugar nenhum. Só vai gerar contendas e mais contendas. Eu lembro uma vez, quando eu era pastor, meu primeiro ministério, que nós tínhamos uns jovens lá na igreja que, de todo o coração, decidiram fazer um trabalho com teatro. Estavam fazendo um grande trabalho. Um grande trabalho. Estavam produzindo peças, tinham talento para aquilo, né? E nós sabemos que o teatro é um meio eficaz para pregar o evangelho. Nós já fizemos aqui, né? Tenho saudade. Do Natal nós não podemos fazer, na Páscoa não podemos fazer, mas já fizemos aqui, foi tão bom. Porque isso fala grandemente, mais do que palavras, muitas vezes. E dois jovens, que eram líderes dos jovens, se revoltaram. Talvez ficaram com ciúmes daquela situação. E começaram uma contenda, a levantar tantos argumentos para impedir que aquele grupo continuasse. E um dos argumentos foi: pastor, nunca teve isso aqui na igreja, para que vai ter? Olha só que coisa diabólica, né? Sendo que aquele trabalho estava produzindo frutos, alcançando vidas. Se nós deixarmos nos levar por essas contendas, ou seja, o diabo coloca muitas vezes circunstâncias para você gastar tempo, e aquilo gera contenda, isso gera atrito, nós temos que cortar pela raiz, logo de cara. Não, o trabalho há de continuar, sim. Porque muitas vezes o diabo coloca situações para parar a obra. Ele vai levantar um contra o outro, vai semear ira. E a mansidão é fundamental nesse momento. E é isso que Paulo diz aqui para Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, não é para com alguns, não é para com aqueles com quem ele se relaciona bem, não é para com aqueles que são os seus melhores amigos, não, para com todos, apto para instruir, paciente. Irmãos, se um pastor não tiver essas qualificações, ele não serve para ser pastor. Ele tem que ter o quê? Brando, não deve ser amigo de contendas, né? Não entrar em questões absurdas, ser paciente. Eu peço sempre a Deus tudo isso. É importante isso. E aí depois no versículo 25 ele fala: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Disciplinando com mansidão. E isso vale, meus irmãos, não só com relação à igreja, mas com relação à família. Nós pais temos que buscar essas qualificações aqui, fundamentais. Nós somos líderes de nossas casas. Não só o marido, como a esposa também. Quando nós estamos instruindo os nossos filhos, disciplinando os nossos filhos. Nós não podemos discipliná-los com ira meramente.
Muitas vezes ficamos sim irados com a atitude muitas vezes dos nossos filhos, mas temos que procurar o que? Ser o quê? Agir com mansidão. Com mansidão. Né? Com mansidão. Com paciência. Porque eles estão aprendendo a vida. Eles estão aprendendo a viver. Né? Eles não sabem totalmente o que é a vida. E que nós possamos procurar a sabedoria que vem do Senhor. Amém? Temos que o dever de procurar quando é de dedicação à mansidão. Esse é o nosso dever, para nós concluirmos. Né? 1 Timóteo 6,11. Nosso dever é este. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Né? Paulo fala, foge dessas coisas, foge das influências que o mundo tem colocado para cada um de nós, foge das ideologias que o mundo tem plantado, né? Onde tenta moldar o nosso caráter, possamos moldar nosso caráter, nossas atitudes no Senhor, e possamos procurar com dedicação, com empenho, realmente ser mansos em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, possamos cada vez mais aprender sobre essas verdades fundamentais, esses frutos que nós estamos aqui aprendendo a cada domingo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra, que ela possa moldar o nosso caráter, que possamos crescer em mansidão no Senhor, ó Pai. Cuida da tua igreja, Deus. Nos dê sabedoria, não só para vivermos aqui na casa do Senhor, entre o teu povo, mas em nossas famílias, em cada um dos nossos relacionamentos. Seja no trabalho, seja com os nossos vizinhos. Nos instrua, Pai, nos ajuda. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Passa a palavra ao Ministério do Louvor. Vamos colocar em pé, irmãos. Durante o louvor, os irmãos terão a oportunidade de depositar seus dízimos e ofertas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar pelas ofertas aqui depositadas no altar do Senhor. Vamos agradecer a Deus por essas ofertas aqui levantadas, que seja útil para a obra do Senhor, para o avanço do Evangelho. Eu pedi que nosso irmão Cido ore ao Senhor, Cido, por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, ainda na tua graciosa presença, Pai, nós agradecemos mais essa oportunidade de estar na tua casa, Pai, podendo ofertar, podendo devolver um pouco daquilo do muito que o Senhor nos dá, Pai. Agradeço, Senhor, pelo sustento não só nosso, Pai, não só da sua igreja, de cada um dos irmãos aqui, Pai, mas também de tantas pessoas que se encontram necessitadas nesse momento, Pai. Peço que o Senhor também abra os nossos olhos para que nós possamos orar e agir, Pai, aquelas pessoas à nossa volta, que possamos estender e doar também daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoa, Senhor, os missionários dos campos, Pai, as pessoas que se encontram em dificuldade financeira, e agradecemos mais uma vez pelo seu sustento hoje e sempre. Fica conosco, esse é o nosso desejo. No nome santo e poderoso do Filho amado Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Estaremos orando pela Argentina, é o país que nós estamos orando esse mês, tá? Então, intensifiquem a oração, né? Por isso a nação vizinha do Brasil, que passa momentos difíceis, claro, né? Uma delas foi que aprovou a questão do aborto, né? O aborto lá foi legalizado, e que Deus possa ter misericórdia do povo argentino, que Deus possa salvar a nação argentina. E também um país que sofre também com a economia, assim como o Brasil tem sofrido. Imagino eu que lá também a situação está bem crítica. Muitas empresas saíram da Argentina. A empresa que eu trabalho, ela tinha uma fábrica lá, ela fechou o ano passado, o ano retrasado, né? Então, ou seja, a crise é muito grande lá. Então, ore pelo povo argentino, tá bom? Vamos estar orando por essa nação. Vou pedir que o nosso irmão André ore ao Senhor nesse momento. Ao Senhor. Oremos. Senhor amado Deus, neste momento, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, nós clamamos por esta nação, ó Deus, que precisa do seu apoio, ó Deus, precisa do seu sustento, e através das nossas orações, nós cremos que estaremos lá, Senhor Deus, para levar conforto, para levar esperança, Senhor Deus, para que aquela nação possa se reerguer, Senhor Deus, possa voltar a ser uma nação forte, Senhor Deus, e principalmente, Senhor Deus, uma nação que tenha como bandeira o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Que ali possa reinar a paz, o amor, a harmonia, Senhor Deus, a mansidão, como nós estudamos aqui, para que as nações, não só lá, como todas as nações, possam, Senhor Deus, viver em harmonia, não em guerra, como nós temos visto, que leva, Senhor Deus, só as pessoas à degradação, as nações à ruína e muitas vezes, Senhor Deus, à extinção. Clamamos pela paz, ó Deus, entre as nações, o apoio, a cooperação, Senhor Deus, entre os governos, para que decisões, ó Deus, sábias possam ser tomadas, Senhor Deus, voltando, Senhor Deus, para o bem-estar do povo, para o bem-estar de todos, Senhor Deus. E sabemos que essas ações só podem ser tomadas, Senhor Deus, como nós temos o Senhor como alvo, porque o Senhor nos leva, Senhor Deus, a ter esperança, a olhar para as pessoas de forma igual, Senhor Deus, a amar as pessoas, ó Deus, como nós queremos ser amados. E assim, ó Deus, sabemos que vamos poder respeitar, Senhor Deus, uns aos outros, olhar com igualdade, olhar com respeito, Senhor Deus, olhar com olhar de divisão, não que nós sejamos melhores que ninguém, Deus. Nós clamamos por essa nação, ó Deus, que o seu amor, a sua graça possam, Senhor Deus, ser derramadas, Senhor Deus, sobre aquele povo. Nós amamos, sim, Senhor Deus, argentinas e queremos, ó Deus, o bem a todo cidadão argentino. Continua com eles, Senhor Deus, é o que nós te pedimos através das nossas orações, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.
Vamos cantar mais um hino, né? Depois teremos nossos avisos. Não esqueçam que próximo domingo, nosso culto de adoração, no mesmo horário, presencial às 10 horas, tá? A nossa escola bíblica ainda está de férias, voltaremos dia 31 de janeiro, tá? O último domingo, esse mês são 5 domingos, tá? Então nós retornaremos dia 31 de janeiro, a escola bíblica dominical, tá? E o culto de oração é toda terça-feira às 19 horas, nosso culto online, tá? Nosso culto ao vivo. Acesse lá o Facebook, acesse lá o YouTube, que nós estaremos aí participando, né? Você pode participar tanto como outra plataforma do nosso culto de oração, tá? Vários irmãos têm participado e de outras igrejas também. Isso é muito importante, né? Então, ou seja, que nós possamos ter um número maior de pessoas assim em oração conjunta, tá? E a oração pode muito por seus efeitos. Amém? Então vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos adorar a Deus. Ao Rei, seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio. Jesus, louvores em Sião, sejam dados ao Rei, o seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai Final, lembrando de algumas pessoas que necessitam, né, como os idosos, que Deus abençoe a vida deles, né, protejam de todo o mal. Orar pelo Brasil, pelas notícias que nós vemos, possivelmente começará próxima semana agora, esse é o objetivo, né, a vacinação. Então, eu sei que está muito impasse, muito jogo político, não vamos entrar nessa questão, irmãos. Nossa obrigação é orar, ok? Então ore, não tome partido desse ou daquele político, tá? Cada político tem os seus objetivos, né? Ore ao Senhor. Então que eu creio que talvez os idosos serão os primeiros, tem uma relação de pessoas, né? Os profissionais de saúde, quem tem não sei quantos, 80 anos por aí, eu creio que vai dar certo, né? Que Deus há de abençoar e acima de tudo vamos contar com o poder de Deus. Sei que a vacina é importante, cuidado é importante, mas acima de tudo está o poder de Deus. Sem o poder de Deus nós não somos nada, né? Não é isso que nós cantamos? Só o poder de Deus pode mudar o meu ser? Então Deus sabe todas as coisas, né? Deus tem poupado a nossa vida, Deus tem cuidado de nós. Várias pessoas estão sofrendo, isso é verdade. Eu mesmo, na minha outra ocupação, eu falo com pessoas do Brasil todo.
pessoas do interior, do sul, do Rio, do Nordeste, de vários lugares, Goiânia, e realmente várias pessoas sofreram, pessoas perderam familiares, né? Pessoas que eu conheço. E assim, não é brincadeira, não é fácil, mas Deus está conosco. Amém? Então confie no Senhor de todo o seu coração. Tome os seus cuidados necessários. Eu vejo muito crente aí desobedecendo a lei, né? Nós temos que obedecer às leis, né? Acima de tudo, ser exemplo, ser sal da terra. Então ore por isso, ore pelo Brasil, ore pelo mundo, tá? Que Deus possa abençoar. E, por exemplo, eu sinto falta da irmã Lila. A irmã Lila parece que não anda com as suas dores, suas dificuldades. Ela tem vindo aqui nos cultos, né? E vamos orar por ela, pela irmã Lila. Ore pelo Ed. O Ed fez a cirurgia, correu tudo bem. Ele está começando a fazer alguns tratamentos fisioterápicos, né? Ele tem resistido um pouco. Então ore por ele, né? Para que Deus abençoe a vida dele, para que ele possa voltar a andar aí normalmente, tá? Essa é a nossa oração. O meu sobrinho conseguiu, né, vir para Manaus, já estará retornando para São Paulo. Ele foi fazer um trabalho lá em Manaus. Deus ter protegido a equipe lá em Manaus, lá em toda aquela região lá. Andaram entre os índios, entre os ribeirinhos. Há muita carência lá do evangelho. Então agradeço a Deus pela vida deles também, tá bom? O pastor Fábio colocou no Facebook oração por um pastor, não sei quantos viram, amigo dele, que estudou com ele, que está entubado devido ao Covid, é um pastor até novo. Ore pela vida desse pastor, tá, da igreja presbiteriana, tá? Eu esqueci o nome dele agora, mas Deus sabe, né, todas as coisas, tá bom? Oremos ao Senhor, que Deus abençoe cada um de nós, cada família. Ó Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos, porque o Senhor tem estado conosco. E nós sentimos o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, hoje e sempre. Sentimos, ó Pai, a tua fidelidade. Obrigado, ó Deus, porque nenhum mal aconteceu conosco. O Senhor tem protegido as nossas famílias, os nossos parentes, os nossos amigos. E peço a Deus que o Senhor dê uma solução para esse problema, para esse impasse, com relação à vacina, com relação a todos os cuidados, ó Pai. Eu sei que há pessoas, talvez, com segundos interesses em tudo isso. Com certeza há. Mas há muitas pessoas, ó Deus, talvez com um propósito, com vontade de resolver essa questão. Dê sabedoria aos cientistas, porque a sabedoria vem do Senhor, não vem do homem. Vem do Senhor. Ó Pai, dê sabedoria, dê graça. Ó Deus, que tudo ocorra bem, que possamos voltar à normalidade. Ó Pai, o nosso país, o mundo precisa voltar à normalidade. Ó Pai, visita os mais necessitados, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão nas ruas, que estão nas sarjetas, que estão nas drogas. Ó Pai, cuida de cada um desses. Ó Pai, e que haja restauração nessa sociedade corrompida pelo pecado. Enfim, o Pai seja com a irmã Lila, abençoa a sua saúde, ó Pai, tua serva, abençoa, Pai, cada um dos irmãos que nós temos orado todos os dias. Coloca tuas mãos sobre a vida deles, ó Pai. Oramos, ó Deus, por esse pastor, amigo do pastor Fábio, da igreja presbiteriana. Visita o teu servo lá no hospital, ó Deus. Nós não sabemos a situação dele, o Senhor sabe. Coloca tuas mãos poderosas, e todos aqueles que estão nos leitos, ó Pai. É duro ver Manaus, ver toda aquela região do Amazonas sem oxigênio. Ó Pai, um estado que mais produz oxigênio no mundo, ó Deus, está passando por uma crise terrível. Envia, Pai, provisão para aquele estado, ó Deus. Dê sabedoria ao governador, ao prefeito de Manaus. Ó Pai, abençoa eles, ó Deus. Esteja, Pai, com cada família, com cada lar, com cada pessoa, Deus. Abençoa o Ed também, obrigado pela sua recuperação, pela sua cirurgia. Oramos também, ó Pai, pelo Alex, que está lá no Amazonas. Traga-o debaixo da sua proteção, debaixo do seu cuidado. Cuida de nós. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo. Amém.